O relógio marcava 9 da manhã, mas ninguém olhava para ele com pressa. O domingo dos anos 90 começava devagar, num silêncio que hoje quase não existe. O som do portão abrindo, o cachorro latindo no quintal, o rádio do vizinho tocando Roberto Carlos ou um pagode leve. O cheiro de café se misturava ao de pão francês recém-cortado, e o jornal dobrado sobre a mesa tinha manchas de manteiga. A luz entrava pelas frestas da janela, desenhando faixas douradas na parede. As casas eram simples, mas tinham alma. Geladeira branca com ímã de pizzaria, toalha de mesa de plástico, televisão com botão giratório. O barulho dos chinelos no chão era a trilha sonora da manhã. Ninguém pensava em atualizar nada. O dia se atualizava sozinho. As conversas aconteciam sem pressa. O pai reclamava da novela de ontem, a mãe falava das contas, e as crianças corriam pela sala com o cabelo bagunçado, ainda de pijama. A única notificação era o grito vindo da cozinha. Vem tomar café antes que esfrie. As ruas ainda estavam vazias. Um vizinho varria a calçada com uma vassoura de piaçava, outro lavava o carro, jogando água com a mangueira e deixando aquele cheiro forte de sabão em pó no ar. As árvores balançavam devagar, e o céu era de um azul limpo, sem fumaça, sem drones, sem nada que interrompesse o silêncio. O telefone fixo ficava mudo, como se respeitasse o descanso do domingo. E se ele tocasse, a família inteira olhava para ele antes de atender, curiosa, como se fosse um acontecimento importante. Era um tempo em que o mundo cabia dentro do bairro. A gente sabia o nome do padeiro, do jornaleiro, do cara da banca. Acordar num domingo sem celular era acordar dentro da vida, de verdade. Sem pressa, sem ansiedade, sem precisar provar nada para ninguém. O tempo passava diferente. Cada som, cada cheiro, cada raio de sol parecia durar mais. O domingo era um convite para existir devagar. E, de alguma forma, todo mundo parecia mais inteiro, como se o simples ato de estar ali, vivo, presente, já fosse o bastante. A televisão era o coração da casa. No domingo dos anos 90, ela acendia a sala com uma luz quente e tremida meio azulada, que refletia nas paredes e no rosto das pessoas. O som vinha alto, porque quase sempre tinha alguém passando aspirador, lavando o quintal ou batendo panela na cozinha. Mesmo assim, a TV dominava o ambiente. Não era apenas um aparelho, era uma presença. O controle remoto ainda era um luxo em algumas casas. Muita gente levantava do sofá para girar o botão e mudar de canal. A cada clique, uma nova paisagem. Desenhos da manhã, o domingo legal explodindo em gritos e risadas, o domingão começando com as vinhetas coloridas e a música que todo mundo reconhecia de longe. Era um tempo em que os programas de auditório pareciam janelas para outro mundo, cheio de cores, palcos giratórios e sorrisos ensaiados. A sala cheirava a almoço no fogo. O barulho da panela de pressão marcava o ritmo do dia. A mãe passava pela frente da TV com a colher na mão, reclamando de quem sentava muito perto da tela. O pai, com a barriga encostada no sofá, segurava o copo de refrigerante morno. As crianças ficavam no chão, comendo bolacha ou pipoca, esperando o intervalo para correr até o banheiro. Não existia celular para dividir a atenção. A TV era o ponto de encontro e também o espelho de um país inteiro. Quando Silvio Santos falava "Quem quer dinheiro?" e parecia que falava com todo mundo. Quando aparecia uma propaganda famosa, as pessoas repetiam o jingle de cor. O domingo era feito de vozes conhecidas, de apresentadores, que pareciam fazer parte da família. Às vezes, a imagem falhava. A antena precisava de um toque, um ajuste improvisado com bombril na ponta. E quando finalmente ficava nítida, era motivo de orgulho. Agora sim, pequenas vitórias que davam sentido à manhã. Enquanto isso, a luz do sol atravessava as cortinas e deixava o ar dourado. O chão frio de cerâmica, o ventilador barulhento girando preguiçoso no canto, o som da vinheta do Fantástico se preparando lá longe. Tudo isso formava uma memória que o tempo não apagou. Naquele domingo sem celular, a gente não precisava de timelines.
Bastava esperar o próximo quadro, o próximo jogo, o próximo intervalo. A vida tinha pausas naturais, e cada uma delas era vivida com a calma de quem não sabia e nem precisava saber o que vinha depois. O almoço de domingo nos anos 90 era quase um ritual sagrado. A casa inteira parecia se preparar para aquele momento, como se o dia girasse em torno da mesa. O cheiro vinha antes: arroz soltinho, feijão fervendo, frango assando no forno, cebola dourando na frigideira. Esse cheiro se espalhava pela rua, atravessava os muros, se misturava com o das outras casas. Era o perfume coletivo do bairro, o almoço de domingo. A mãe usava o avental. O rádio tocava Amado Batista, Fagner ou Roupa Nova. O pai sentava à mesa antes de todo mundo, com o jornal aberto e o olhar distante, esperando a comida sair. As crianças iam e vinham da rua, com o rosto suado e o joelho ralado, tentando beliscar a batata frita antes da hora. A voz da mãe vinha firme. "Não mexe nisso agora, menino!" O barulho dos talheres batendo, a toalha de mesa colorida, o ventilador girando preguiçoso. Ninguém olhava para a tela, porque não havia tela para olhar. As conversas aconteciam de verdade. Falava-se da vizinha, do jogo de ontem, do plano para mais tarde. O som era de gente viva, não de notificações. Quando o refrigerante chegava na mesa, era motivo de festa. O gás subia com força, a espuma derramava, e alguém sempre reclamava que o copo ficou pequeno. Era comum dividir o último pedaço de carne, a última colher de maionese, e até brigar por ela. Tudo em meio a risadas e histórias. Depois da comida, vinha a preguiça. O estômago cheio, o corpo mole, o sofá chamando. O pai deitava e dormia com o controle na mão, a mãe lavava a louça ouvindo rádio e os filhos iam para a rua brincar. Ninguém dizia "tô off", mas todo mundo estava, desligado do mundo, ligado só no momento. O almoço de domingo era mais do que uma refeição. Era o ponto onde a vida se encontrava, onde os cheiros, as vozes e os sons se misturavam num retrato que ficou preso na memória de quem viveu aquele tempo. As ruas ficavam mornas depois do almoço. O sol batia forte no cimento e o vento parecia preguiçoso. A cidade inteira desacelerava, como se o domingo tivesse pedido um descanso coletivo. Era um silêncio diferente, não de solidão, mas de pausa. Os carros passavam devagar, os portões ficavam entreabertos e o som das crianças brincando à distância preenchia o ar. O tédio era bonito. Ele não doía. Ele ensinava a imaginar. As crianças inventavam mundos com uma bola murcha, uma latinha ou uma corda amarrada num galho. Brincavam de pique e taco, esconde-esconde e riam até o corpo cansar. Ninguém filmava, ninguém pedia replay. A única memória era a do coração. Os adolescentes andavam de bicicleta pelas ruas vazias, sem fone, sem mapa, só pedalando até onde o sol deixava. Às vezes passavam na vendinha da esquina para comprar um picolé de limão ou uma coca em garrafa de vidro e ficavam ali, sentados no meio-fio, falando da vida, dos sonhos, do nada. Cada palavra virava parte de uma lembrança que duraria para sempre. Os adultos ficavam nas calçadas conversando com os vizinhos, tomando café ou cerveja em copos americanos. As rádios tocavam Tim Maia, Legião Urbana, Kid Abelha. O som saía das janelas e se espalhava pela rua como trilha sonora daquele tempo. Quando o sol começava a descer, a luz mudava. Ficava dourada, quase mágica. O chão, esquentado pelo dia, exalava aquele cheiro de terra e concreto, o mesmo cheiro que até hoje traz saudade. Os meninos voltavam com o cabelo grudado de suor, as meninas riam alto, e o barulho das bolas quicando era como batimentos de um coração coletivo, o coração da infância. Ninguém estava apressado, ninguém comparava o domingo com o dos outros. O tempo era todo de quem estivesse vivendo. E nesse intervalo entre o almoço e o entardecer, o mundo parecia caber inteiro num quarteirão. O fim da tarde chegava devagar, como se o próprio tempo não quisesse acabar. O sol se abaixava por trás das casas simples, tingindo tudo de laranja e rosa. O vento soprava morno,
levantando o cheiro de terra molhada das mangueiras e das hortas no fundo do quintal. As sombras cresciam, os passarinhos faziam barulho voltando para os ninhos e a sensação era sempre a mesma. O domingo estava terminando. As mães gritavam o nome dos filhos pela janela e o som ecoava de uma rua para outra. As crianças voltavam devagar, arrastando o chinelo, tentando esticar o dia mais um pouco. O barulho das bolas sendo chutadas diminuía, os risos iam ficando mais baixos até que a rua voltava a ficar calma. O silêncio do fim de tarde tinha uma tristeza bonita, difícil de explicar. Dentro das casas, o jantar começava a ser preparado. O cheiro de alho frito, o som da frigideira, o apito da panela de pressão. Na sala, a televisão já estava ligada e a vinheta do Fantástico era o anúncio oficial de que o fim de semana tinha acabado. Só de ouvir aquela música, muita gente sentia um frio no estômago, o pressentimento da segunda-feira. As mochilas eram arrumadas, os cadernos revisados, o uniforme deixado em cima da cadeira. O pai conferia os horários do trabalho, a mãe separava o troco do ônibus, e todos sabiam. O ciclo ia recomeçar. Mesmo assim, havia algo de mágico naquele instante, como se o domingo se despedisse com carinho. Alguns ficavam na varanda olhando o céu escurecer. O primeiro poste acendia, os grilos começavam a cantar e o tempo parecia parar por alguns segundos. A televisão de um vizinho deixava vazar a novela. Outro colocava música lenta no rádio e o bairro inteiro entrava num mesmo ritmo, o ritmo da saudade. O domingo dos anos 90 terminava com uma melancolia doce. Não havia celular para distrair, não havia rede social para fingir que o dia ainda não acabou. Era só a gente, o tempo e o vazio bonito que vinha junto com a noite. E talvez fosse isso que tornava tudo tão inesquecível. O silêncio que deixava espaço para sentir. A pausa antes da correria. O descanso que não cabia numa foto, mas que ficou guardado para sempre na memória de quem viveu aquele tempo, quando a vida era mais simples e a felicidade cabia inteira dentro de um domingo. A noite caía devagar e o domingo parecia suspenso no ar, como se o tempo estivesse com pena de ir embora. O céu, antes dourado, agora se tornava um azul profundo, com as primeiras estrelas piscando tímidas entre as nuvens. O som dos grilos tomava conta das calçadas e as luzes das casas iam se acendendo uma por uma, como pequenos faróis na memória. As famílias se recolhiam. O jantar era simples, arroz, ovo frito, talvez um restinho do almoço. A mesa já não tinha a bagunça do meio-dia, mas guardava uma tranquilidade silenciosa. O pai comia calado, a mãe passava pano na pia, as crianças olhavam a TV com o corpo mole, sentadas no chão frio. A música do Fantástico tocava, e bastava aquele som para todo mundo sentir o mesmo arrepio. Amanhã é segunda. Era um sentimento coletivo, invisível, mas presente em cada casa do bairro. Uma mistura de leve tristeza e aceitação. O domingo dos anos 90 terminava como um filme sem pressa de acabar. O tipo de filme que não precisava de final feliz, porque o próprio caminho já bastava. Depois do jantar, alguns ainda saíam até o portão. A rua escura, iluminada apenas pelos postes amarelados, tinha um ar de despedida. O vizinho do lado apagava a luz da varanda. O som da televisão se misturava com o barulho distante de um ônibus passando. O vento trazia o cheiro de terra úmida e folhas secas. A casa ficava mais silenciosa. O telefone fixo não tocava. O relógio da parede fazia seu tic-tac calmo, marcando o fim de mais um ciclo. Era o último respiro do domingo, um suspiro antes da rotina. As crianças iam para a cama contrariadas, os pais fechavam as janelas, e lá fora o mundo dormia. O domingo sem celular tinha um fim que doía, mas era um tipo de dor boa, que ensinava a sentir o tempo. Era o peso suave de saber que a vida seguia, que o amanhã vinha com novas obrigações, mas também com novas chances. Havia algo de sagrado naquele silêncio, uma paz que não se encontra mais. Era o instante em que a mente parava, o coração desacelerava e a alma entendia. O que passou não volta.
mas vive para sempre dentro da gente. E assim o domingo dos anos 90 terminava, com cheiro de sabão no ar, televisão ligada em volume baixo, roupa pendurada no varal, e o mundo inteiro lá fora adormecendo devagar. A segunda-feira já batia à porta, mas, por alguns minutos, ainda era possível fingir que o tempo tinha parado e que o amanhã podia esperar um pouco mais.